Torcedor, torcedora, prepare-se. Hoje, as emoções estão à flor da pele, e o coração bate mais forte para todo apaixonado pelo Fluminense. É hora de falarmos sobre uma bomba que sacudiu os bastidores tricolores, a possível saída de Freitas, o nosso querido Teóloco. A notícia que todos comentam e que já gera uma onda de reações entre a torcida. O que será que isso significa para o nosso amado Flusão? Quais as primeiras impressões e como a nação tricolor está reagindo a essa situação tão delicada? Vamos juntos a essa jornada! Em um momento em que a equipe luta para se firmar nas competições e conquistar novos títulos, a notícia da saída de Freitas chegou como um verdadeiro vendaval. O atacante, que rapidamente conquistou os corações da torcida, não é apenas um jogador, mas um símbolo de garra e paixão dentro de campo. Ele se tornou a esperança de muitos para os dias difíceis que o clube enfrenta. Quando o nome de Teóloco começou a rodar nos rumores de transferências, a temperatura nas redes sociais atingiu níveis estratosféricos. Os torcedores começaram a se manifestar de maneira efervescente, com opiniões que vão desde a total revolta até a compreensão sobre a necessidade de ajustes financeiros e táticos. Mas o que realmente está acontecendo? A informação que circula é que um clube do exterior teria apresentado uma proposta irrecusável pelo jogador, que tem mostrado um desempenho notável nas últimas partidas. A saída de Freitas pode ser vista como uma perda significativa, especialmente considerando a sua habilidade de se conectar com a torcida e de ser um verdadeiro protagonista em momentos decisivos. Sua presença em campo não se limita apenas a gols e assistências, ele é um líder, alguém que inspira os companheiros e eleva a moral do time. Esse tipo de situação gera uma série de especulações e provocações, e é exatamente isso que vamos explorar. O que a torcida está pensando? Como a diretoria do Fluminense deve reagir a isso? As redes sociais estão fervendo, e cada post, cada tweet, cada comentário se transforma em parte desse grande mosaico emocional que envolve a comunidade tricolor. É importante ressaltar que, neste momento, o impacto vai além de campo. Estamos falando de uma figura emblemática que, em muitos casos, se tornou um porta-voz das esperanças da torcida. Freitas não é apenas um jogador, ele é um elo entre o passado glorioso do Fluminense e as aspirações futuras. Por isso, sua saída não é apenas uma questão tática ou financeira, mas também um assunto que toca no coração de cada tricolor. E aqui vem a primeira pergunta que deixo no ar. O que você, torcedor, pensa sobre essa possível saída? Será que o Fluminense está preparado para lidar com a ausência de Teóloco? Deixe seu comentário. À medida que a história se desenrola, fica claro que a saída de Freitas pode ser uma reviravolta não apenas para o Fluminense, mas também para as competições em que estamos envolvidos. A pressão aumenta e a expectativa cresce. Como será o funcionamento do time sem a presença de um jogador tão carismático e influente? Essas são perguntas que permeiam a mente de todos, e as respostas podem ser cruciais para o futuro do nosso clube. Portanto, continue conosco, porque no próximo capítulo vamos aprofundar a análise tática e tudo o que a saída de Freitas pode significar para a estrutura do Fluminense em campo. Agora, vamos nos aprofundar nas implicações táticas da possível saída de Freitas. Como essa mudança pode afetar a formação do Fluminense e a forma como jogamos? O que a equipe deve considerar ao planejar o futuro sem Teóloco? Visualiza isso, Freitas, com sua habilidade ímpar de criar jogadas, driblar adversários e, claro, marcar gols, se tornou uma peça-chave na engrenagem tricolor. Sua presença não apenas inspira confiança, como também atrai a marcação dos adversários, criando espaços para outros jogadores brilharem. A pergunta que todos se fazem agora é: quem assumirá essa responsabilidade? Com a possível saída de Freitas, o técnico do Fluminense terá que repensar toda a estratégia de jogo. A formação tática pode ter que mudar drasticamente. Se antes contávamos com um atacante que sabe como se posicionar, como interpretar os espaços e como finalizá-los, agora há necessidade de um novo jogador que traga características semelhantes. Poderemos ver uma transição para um esquema mais defensivo, ou talvez uma busca por um novo atacante que consiga não apenas preencher a lacuna deixada por Freitas, mas também trazer uma nova dinâmica ao time. O que não podemos negar é que a torcida está empolvorosa com essa situação.
Além da formação, há também o impacto emocional. Os jogadores que permanecem no elenco terão que se adaptar rapidamente a essa nova realidade. E quem será o novo líder? A saída de um jogador tão carismático pode deixar um vácuo que não é fácil de preencher. A conexão emocional entre os jogadores e a torcida é vital, e é nesse tipo de atmosfera que os atletas costumam se destacar. Freitas sempre teve uma forma única de se comunicar com os torcedores, e isso é algo que pode se perder com sua saída. Será que alguém do elenco atual pode assumir esse papel? Não podemos esquecer que o futebol é tanto uma questão de talento quanto de mentalidade e espírito de equipe. Outro ponto a ser considerado é a formação de novos jogadores. A base do Fluminense precisa ser observada com atenção. Será que temos atletas prontos para subir e assumir a vaga deixada por Freitas? Essa é uma questão que a diretoria deve avaliar minuciosamente. A saída de um jogador pode abrir portas para novos talentos que, até então, não tinham a oportunidade de brilhar. O Fluminense sempre teve uma tradição de revelar jogadores excepcionais, e essa pode ser uma chance para que um jovem talento mostre seu valor e ganhe a confiança da torcida. E por falar em torcida, como você, tricolor, vê essa mudança? A expectativa é enorme, e a pressão sobre os ombros dos jogadores que ficarão no clube só aumenta. A pergunta que fica é: será que estamos prontos para essa transição? Que tipo de estratégia você gostaria de ver implementada no time? Deixe suas opiniões nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental neste momento de transformação. Agora, enquanto nos preparamos para o próximo capítulo, que vai abordar o impacto financeiro da venda de Freitas e o que isso significa para o futuro do Fluminense, reflita sobre todas essas questões. A saída de El Loco pode ser uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo. Qual será o verdadeiro legado que esse momento deixará para o nosso clube? Fique conosco! Agora, vamos mergulhar na dimensão econômica que a venda de Freitas pode trazer para o Fluminense. O que isso significa para a saúde financeira do clube e como a diretoria pode utilizar esses recursos para fortalecer ainda mais a equipe? 1. O valor da saída de Freitas. A primeira pergunta que surge é: quanto o Fluminense está disposto a abrir mão de um jogador tão importante? A proposta que chegou à mesa da diretoria é, sem dúvida, atrativa, mas será que o valor pago por Freitas é suficiente para cobrir a lacuna que ele pode deixar? Jogadores como ele, que combinam habilidade e carisma, têm um preço que vai muito além do que se vê no contrato. A relação que ele construiu com a torcida e a influência que exerce no vestiário são ativos valiosos que não podem ser subestimados. 2. O impacto financeiro. Por outro lado, o que podemos esperar desse dinheiro? A venda de um jogador-chave pode significar um oxigênio financeiro para o Fluminense em um momento em que o clube luta para equilibrar suas contas. O que a diretoria fará com esse capital? Investir em novos jogadores? Reforçar a base? Fazer melhorias na infraestrutura? As possibilidades são inúmeras, mas a pressão para que a escolha correta seja feita é imensa. A torcida está de olho, e a expectativa é alta. Todos queremos ver o Fluminense forte dentro e fora de campo. 3. Oportunidades no mercado. Além disso, a venda de Freitas pode abrir oportunidades para novas contratações que se alinhem ainda mais com a filosofia de jogo do clube. O mercado de transferências é um campo de batalha. Os clubes estão sempre em busca de talentos que possam fazer a diferença. Neste sentido, o Fluminense precisa ser astuto. Não basta receber a quantia, é preciso saber como reinvesti-la para garantir que o time se mantenha competitivo em todas as competições. 4. A reação da torcida e, claro, há também o impacto na torcida. Como a nação tricolor reagirá a esse movimento? O torcedor quer ver resultados imediatos, e a pressão para que o dinheiro da venda seja utilizado de maneira inteligente é uma constante. A expectativa é que não apenas o clube receba um bom retorno financeiro, mas que também consiga trazer novos ídolos para o coração da torcida. A venda de Freitas é mais do que uma transação, é uma oportunidade de rejuvenescer o elenco e dar um novo fôlego ao clube. 5. A voz da torcida. E para você, torcedor, como vê essa possível transferência? A venda de Freitas representa um risco ou uma oportunidade? O que você espera que a diretoria faça com esse dinheiro?
Suas opiniões são essenciais para compreendermos melhor a situação e o clima que envolve o clube neste momento. Deixe sua mensagem nos comentários. À medida que avançamos para o próximo capítulo, que irá comparar a saída de Freitas com outras vendas históricas do Fluminense, vamos refletir sobre o que essa mudança representa para o legado do nosso clube. A história do Fluminense é rica em transições e transformações, e o Loco faz parte dela. Fique ligado! Agora, vamos trazer à tona um dos aspectos mais emocionantes da história do Fluminense, suas vendas históricas e como a saída de Freitas pode se encaixar nesse contexto. O que isso significa para o legado do nosso clube e como podemos comparar essa situação com outras transações marcantes que já ocorreram na história tricolor? Comecemos lembrando de grandes nomes que já passaram pelo Fluminense e que deixaram suas marcas. É impossível não mencionar jogadores como Romário, que, quando saiu, não apenas deixou um vazio em campo, mas também uma sensação de luto na torcida. Cada venda tem sua própria história e seu próprio impacto, e a saída de Freitas pode ser vista como mais um capítulo nesse livro repleto de emoções e desafios. Quando Romário deixou o Fluminense, a torcida estava em estado de choque. O jogador não era apenas uma estrela, mas um símbolo de um tempo em que o Fluminense encantava nas quatro linhas. A diretoria, na época, teve que lidar com a pressão da torcida e a responsabilidade de encontrar um substituto à altura. Essa situação atual de Freitas pode trazer à tona memórias semelhantes para os torcedores mais experientes. A questão é, como a diretoria lidou com aquelas saídas? Que lições podem ser aprendidas? O Fluminense sempre teve uma reputação de saber como aproveitar suas vendas, repondo à altura com novos talentos. E isso é algo que precisamos ver novamente. Outro exemplo que podemos traçar é a saída de Thiago Silva. O zagueiro fez história no Fluminense antes de brilhar na Europa, e sua saída também trouxe um misto de tristeza e esperança. O torcedor, ao ver talentos irem embora, sempre se pergunta se o clube está preparado para essa transição. Thiago, assim como Freitas, deixou um legado que fez com que a torcida se unisse em torno de um sentimento de saudade, mas também de expectativa por novos ídolos. Essa é uma realidade que o Fluminense vive constantemente, e a história de Freitas pode seguir o mesmo caminho. O legado de Freitas, como o Loco, é ainda mais significativo por sua capacidade de conectar-se com a torcida. Ele não é apenas um jogador, é um ícone que traz à tona emoções e memórias que vão além do jogo. O Fluminense é um clube que sempre teve uma relação estreita com sua torcida e, neste cenário, a saída de Freitas pode se tornar um divisor de águas. A pergunta que fica é, como a história irá lembrar dessa fase? Será que Freitas será apenas um nome em uma lista de vendas, como outros jogadores que passaram e não deixaram marcas, ou será lembrado como um verdadeiro ícone que deixou sua marca no clube? Podemos também lembrar da saída de jogadores como Ailton, que, após sua venda, fez com que o clube passasse por um período de adaptação e reestruturação. A torcida se uniu em torno da esperança de que novos talentos surgissem para preencher o vazio deixado. A saída de Freitas pode provocar essa mesma reflexão: qual será o próximo passo do Fluminense? O que a diretoria fará para garantir que o legado deixado por Loco não se perca no tempo? E você, tricolor, como você vê essa comparação? O que Freitas representa para você e como essa saída pode influenciar a história do Fluminense? O que você espera que a diretoria faça para levar adiante o legado deixado por Loco? Compartilhe suas ideias nos comentários, porque a voz da torcida é sempre fundamental. À medida que nos encaminhamos para o capítulo final, que irá unir todos os ângulos discutidos e refletir sobre o futuro do Fluminense após a saída de Freitas, pense sobre o impacto que essa transição terá em nosso amado clube. O que esperar a partir daqui? Vamos juntos descobrir! Finalmente, chegamos ao nosso último capítulo, onde iremos unir todas as peças desse quebra-cabeça que é a saída de Freitas e refletir sobre o futuro do Fluminense. O que podemos esperar agora que Loco está prestes a deixar o clube? O que isso significa para nós, torcedores, e para a própria história do Flusão? Primeiramente, é importante ressaltar que a saída de Freitas não é um fim, mas um recomeço. O Fluminense tem uma tradição de se reinventar e de buscar novos caminhos, mesmo diante das dificuldades.
Esta pode ser uma oportunidade para que o clube encontre novos talentos, não apenas em contratações, mas também na base. O que precisamos é de uma mentalidade aberta e ousada para abraçar as mudanças. A pressão agora recai sobre a diretoria e o técnico. Como eles irão reagir a essa transição? Precisamos ver decisões rápidas e eficazes. O torcedor não quer apenas esperar que a situação melhore, queremos ver ações concretas. A venda de Freitas pode ser um divisor de águas para o Fluminense, mas isso depende da forma como os recursos serão utilizados. O que está em jogo agora é a identidade do clube e a sua capacidade de se manter relevante no cenário do futebol brasileiro. Para a torcida, é hora de unir forças e apoiar a equipe, independentemente das mudanças que estão por vir. Eulóco pode estar saindo, mas a paixão pelo Fluminense não pode esmorecer. Precisamos manter a chama acesa e acreditar que novos ídolos surgirão. Essa é a essência do futebol, a capacidade de se reinventar e de encontrar esperança nas adversidades. E, por fim, deixo uma pergunta que pode ecoar na mente de cada torcedor: o que o futuro reserva para o Fluminense após a saída de Eulóco? Estamos prontos para essa nova fase? A expectativa é de que, com cada saída, venha uma nova história, um novo herói e uma nova chance de brilhar. O Fluminense sempre teve um lugar especial nos corações dos torcedores, e isso nunca mudará. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade. Deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Sua voz é fundamental para que possamos seguir juntos nessa jornada emocionante que é ser tricolor. O que você espera do futuro do Fluminense? Estamos juntos nessa!